Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos atributos comunicáveis de Deus. Especialmente vamos falar sobre os atributos intelectuais, ok? Então esse é o nosso tema de hoje. Vamos buscar aí o conhecimento de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos ilumine, de modo que nós possamos compreender esses atributos, esses elementos da perfeição de Deus e que isso transforme as nossas vidas, que isso fortaleça a nossa fé. Esse é o nosso objetivo de hoje e eu te convido a esse momento de oração. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a sua palavra. Que o Senhor conduza o nosso pensamento, que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, que o Senhor quebrante o nosso coração nesse momento, de modo que nós possamos aprender de Ti, nós possamos aprender mais sobre o Senhor, te conhecendo mais, que também a nossa vida seja transformada, seja fortalecida a nossa fé e que possamos, nesse momento, encontrar paz no nosso coração, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos conversar sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, falando sobre os atributos intelectuais. Começo aqui com a passagem de primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo João diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É importante a gente entender que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando João fala sobre, identifica Deus com luz, né? Identifica Deus com esse aspecto da luz, a gente pode extrair desse texto diversas conclusões. Deus é luz porque ele é a plenitude do conhecimento. Às vezes nós precisamos, compreender alguma coisa, nós pedimos a alguém, me dá uma luz aqui para eu poder entender essa matéria, né? Poxa, essa matemática, que esse cálculo está difícil, me dá uma luz aqui, me ajuda aqui. A gente pede ajuda a alguém para iluminar, para esclarecer, para nos ajudar. Deus é luz no sentido pleno do conhecimento, da sabedoria, da verdade. Deus é luz no sentido pleno da santidade. E diz que aqui não há treva nenhuma nele, porque ele é luz, ele é perfeição. E nesse sentido é que nós vamos estudar, vamos pegar uma parte do sentido desse texto para estudar esses atributos intelectuais do Senhor. Vamos falar então sobre 3 elementos aqui. Vamos falar sobre o conhecimento, sobre a sabedoria e sobre a verdade. Nós dividimos aqui de forma didática, seguindo a teologia de Berkhof. Eu estou seguindo mais uma vez aqui o autor, Luiz Berkhof, na sua teologia sistemática. E Berkhof, assim como outros autores, vão dividir os atributos intelectuais de Deus em conhecimento, sabedoria e verdade. Não só o Berkhof, mas diversos autores, Bavinck e outros, eles vão seguir essa mesma lógica de apresentação do tema. É claro que quando a gente fala sobre atributos de Deus, a gente não tem a pretensão de esgotar, de conhecer, a totalidade. A gente estuda aquilo que Deus revelou para a gente. Aquilo que está revelado na sua palavra é que vai ser o objeto do nosso estudo, para nós compreendermos, dentro da medida do possível, essas perfeições de Deus e como elas se relacionam com a nossa vida. Então vamos buscar entender aquilo que a palavra de Deus fala sobre o conhecimento, sobre a sabedoria e sobre a verdade de Deus. Esses são os atributos intelectuais que nós vamos estudar nesse encontro. Então Berkhof começa dizendo o seguinte: na Escritura, Deus é apresentado como luz. Nós vimos isso agora na primeira carta de João, Deus é luz. E o que isso significa? Ele é perfeito em sua vida intelectual. É um dos aspectos que nós podemos extrair dessa perfeição de Deus, dos seus atributos intelectuais. Deus é luz. Então, Deus é pleno de conhecimento, de sabedoria e de verdade. Então, é essa abordagem que nós vamos fazer aqui nesse momento. Falando primeiro sobre o conhecimento de Deus. Então, pode-se definir o conhecimento de Deus como a perfeição de Deus pela qual ele
de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais, num só ato eterno e simples. Esse parágrafo aqui encerra muitas verdades. Primeira verdade é que o conhecimento de Deus significa que ele se conhece a si próprio. Lá em Romanos, no capítulo 11, mais à frente a gente vai citar esse texto de novo, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele diz: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus caminhos, como inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós não temos essa capacidade, nós não vamos alcançar, e para nossa tristeza, muitas vezes nós percebemos que não conhecemos nem a nós mesmos. Às vezes nós nos surpreendemos com determinadas atitudes, reações, pensamentos, e isso às vezes gera para nós ali uma certa tristeza por nós nos desconhecermos, mas Deus se conhece plenamente a si próprio. Então Deus conhece, não há nada no ser de Deus que ele não conheça. Então, nesse primeiro ponto, a gente poderia imaginar Deus olhando para dentro de si mesmo. Deus olhando para dentro de si. E num único ato, num único ato eterno e simples, ele tem o conhecimento total de si mesmo. Esse é o primeiro aspecto, é Deus olhando para si mesmo, como se a gente pudesse fazer essa imagem, essa metáfora de Deus olhando para si mesmo. E no único ato eterno e simples, ele esmiuçando todo o seu ser, conhecendo, esquadrinhando todo o seu próprio ser. E o segundo aspecto é externo. Então, o aspecto interno a si próprio e o aspecto externo. E a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Então, o conhecimento de Deus, essa perfeição pela qual de uma forma única. Ninguém tem essa capacidade, ninguém tem esse conhecimento como Deus tem. De uma forma única, ele conhece todas as coisas possíveis e reais, ou seja, as coisas que realmente acontecem, são um fato, e as coisas que poderiam acontecer, possíveis e reais, num só ato, eterno e simples. Então a gente vai entender passo a passo, eu vou trabalhar mais esses conceitos passo a passo para a gente poder compreender o que diz aqui, o que significa essa perfeição de Deus. Então no aspecto interno, é como se ele olhasse para si mesmo, para dentro de si mesmo, e essa sua capacidade de seu conhecimento, de se conhecer totalmente. E para fora, todas as coisas possíveis e reais. E tudo isso, esse conhecimento de Deus, ele se realiza, ele existe num ato único, num ato simples e eterno. Então, Deus não vai aprender nada. Deus não vai receber nenhum conhecimento externo. Deus não vai receber nenhuma informação que ele não tenha. Deus não vai ficar mais inteligente. E Deus também não vai perder inteligência e nem perder conhecimento. Deus não esquece, Deus não tem problema de memória. Mas o texto diz que ele se esquece dos nossos pecados, mas ele se esquece de uma forma consciente. Ele se esquece porque ele quer perdoar os nossos pecados, ele esquece por isso. Mas não que ele não tenha o conhecimento, ele não perde o conhecimento. Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolver nesse primeiro ponto do estudo. Então, avançando aqui, vamos falar sobre a natureza desse conhecimento. O conhecimento de Deus difere do conhecimento dos homens em alguns pontos importantes. Que pontos importantes são esses que nós vamos apresentar? Primeiro, ele é arquétipo. Ele é arquetípico, ok? Ele é arquetípico, o que significa que ele conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior à sua existência, como realidade finita no tempo e no espaço. Então, esse conhecimento de Deus é arquetípico, né? E o que significa isso? O arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo. Então, a ideia de arquétipo aqui, quando a gente fala sobre arquetípico, esse conhecimento é arquetípico porque ele é relacionado ao arquétipo, ou seja, Deus, antes de um mundo existir, antes de ele mesmo criar o mundo, ele já
conhecia, né, esse modelo, esse arquétipo, esse modelo ideal. Então essa ideia de arquétipo vinculado à teologia, ou até mesmo à filosofia, diz respeito a um modelo ideal, a um modelo, a um protótipo, a algo perfeito que Deus, antes de tudo, já conhece. Então, a ideia de arquétipo, né? Arque é antigo, né? Então, são antigas impressões sobre alguma coisa. Significa que ele conhece o universo, voltando, ele conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior à sua existência, como realidade finita no tempo e no espaço. Então, a gente pensa no universo. O universo é finito. A gente não sabe onde é o fim, mas claro, diante de Deus, se Deus é o infinito, o universo não pode ser do tamanho de Deus. Deus é maior do que o próprio universo. Então, a ideia aqui é a seguinte: Deus, no seu conhecimento, essa ideia de arquetípico, né? O arquétipo é aquilo que se relaciona a coisas antigas, arqueologia. Então, é algo no conhecimento de Deus pré-existente. Então, é como se no conhecimento de Deus, no seu planejamento, e é assim, ele planejou, ele concebeu o universo, todas as coisas, e assim ele conhece antes dessas coisas serem, dessas coisas existirem. É o que a gente está afirmando aqui, é o que a teologia afirma nesse ponto. Então, ele conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior, ou seja, antes mesmo de existir, ok? E como realidade finita no tempo e no espaço. Ele tem esse conhecimento total. Segundo, esse conhecimento não é obtido de fora, como o nosso. A gente está fazendo aqui as comparações, né, entre o conhecimento de Deus e o conhecimento dos homens. Então, nós conhecemos o mundo, o universo, a partir do que já existe. Não é verdade? Deus conhece antes dele existir, porque o próprio Deus é que concebeu, planejou a criação de todas as coisas. O homem tem um conhecimento que é obtido de fora. O conhecimento humano é obtido de fora. A gente aprende, né, externamente. Alguém ensina para a gente não nasce com o conhecimento. Agora, o conhecimento de Deus não é obtido de fora. Então, como eu disse há pouco, não há nada, ninguém vai ensinar a Deus. Quem foi o seu conselheiro? A pergunta que Paulo faz. Quem aconselhou a Deus? Quem trouxe alguma informação que ele não tivesse? Então, o seu conhecimento não vem de fora, ele não absorve nada de fora. Nós sim, nós conhecemos porque alguém nos ensina, nós conhecemos porque algum aspecto externo trouxe essa informação para a gente. O conhecimento está inerente, não é inerente a nós. A gente vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo o intelecto. Deus não. O conhecimento dele não é obtido de fora como o nosso. É um conhecimento caracterizado por perfeição absoluta. É um conhecimento caracterizado por perfeição absoluta. O nosso conhecimento é imperfeito. O nosso conhecimento é limitado. Pode ser que a gente, né, não há limite para o conhecimento, e pode ser que você saiba muito sobre um tema, pode ser que você conheça muito de determinada matéria ou de determinadas matérias, mas é impossível esgotar todas as áreas de conhecimento, humanamente falando. Mas o conhecimento de Deus é perfeito e é caracterizado por uma perfeição absoluta. Outra característica, como tal, ele é intuitivo, ok? Antes que demonstrativo ou discursivo. O que é intuitivo? Intuitivo é aquilo que é instantâneo, aquela compreensão é direta e instantânea, sem a necessidade de deduções, de classificações. Veja, nós estamos aqui classificando, né? Elaborando conceito. A gente está aqui estudando um conceito que alguém estudou primeiro e preparou para a gente. O conhecimento de Deus é intuitivo, no sentido de que ele é imediato, ele é instantâneo, ele não precisa de aqui como colocou, demonstrativo, ele não precisa de uma demonstração, nenhuma apresentação, ele não precisa de nenhum apoio, mas ele é intuitivo, ele faz parte do ser de Deus dessa maneira, direta, instantânea, sem a utilização de deduções, classificações ou conceitos, como nós precisamos. E essa aula aqui é um exemplo disso, né? Ele é inato e imediato. Então, dentro dessa ideia, ele é inato, ou seja, ele faz parte da própria natureza, e ele é imediato. Não há mediação. Imediato é aquilo que não tem mediação, ou seja, ninguém vai intervir aqui para trazer esse conhecimento.
como nós precisamos. Eu precisei estudar um livro, assistir uma aula com meu professor para compreender o conceito. A gente precisa de alguém intermediando essa relação de conhecimento. Ah, Marcelo, mas eu sou autodidata. Mas o livro que você estuda como autodidata, alguém escreveu. O conteúdo que você está estudando, desenvolvendo, alguém primeiro pensou nisso, para que você possa desenvolver, ainda que você tenha essa capacidade, da autodidática, alguém preparou esse material antes de você. Então, é nesse aspecto que Deus não depende de ninguém. O seu conhecimento é imediato, ou seja, não há mediação para que ele conheça, e não resulta de observação ou de um processo de raciocínio. Essa ideia aqui que eu coloquei como intuitivo. Ok? Essa é a ideia. Intuitivo, inato, imediato, não resulta de observação nem de processo de raciocínio. Ele é perfeito, então, sendo perfeito, é também simultâneo e não sucessivo, de modo que ele vê as coisas de uma vez em sua totalidade e não fragmentadas uma após a outra. Interessante, né? Nós vemos as coisas de forma fragmentada. Nós vemos a realidade. Então, você agora está aqui assistindo essa aula. Eu troco a tela, aparece o slide, depois a câmera pega aqui, né, a minha apresentação, a minha face, mas você vê, nós vemos tudo fragmentado. Nós vemos as coisas fragmentadas no tempo e no espaço. É assim que nós entendemos, nós compreendemos, nós conhecemos as coisas. Deus não vê, não conhece as coisas de forma fragmentada. O conhecimento dele é total, perfeito e é instantâneo. O conhecimento dele, né, ele vê passado, presente e futuro, ele vê toda a eternidade, ele vê as coisas na sua totalidade. É inimaginável, assim, a gente não consegue alcançar essa compreensão. Isso lembra lá do Salmo 139, quando o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E ele diz que esse conhecimento assim é muito elevado. Ele fala assim: olha, essa percepção é muito elevada para mim, eu não consigo compreender. Então, é assim que Deus vê tudo, conhece tudo. É assim que Deus, num ato único e simples e eterno, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Passado, presente e futuro, toda a eternidade. Todas as coisas, ele conhece todas as coisas, não fragmentos. O conhecimento dele é simultâneo, tudo ao mesmo tempo. Imagina a mente de Deus. Não é um conhecimento sucessivo. A gente vai aprendendo, né, sucessivamente. A gente não tem a capacidade de aprender simultaneamente todas as coisas. Por mais que você tenha inteligência, por mais que você consiga pensar diversas coisas ao mesmo tempo, vai haver um limite. Mas Deus tem o conhecimento de todas as coisas simultaneamente, na totalidade, e não de meros fragmentos, né, de memória, de fragmentos de conhecimento. Não, ele conhece tudo na sua totalidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, essa perfeição do nosso Deus. Além disso, é completo e plenamente consciente. Isso aqui é importante, essa ideia desse conhecimento completo e plenamente consciente, para nós não cairmos na armadilha do panteísmo. A ideia do panteísmo, né, das diversas visões panteístas, é de um conhecimento inconsciente. Então, se pensa, né, no absoluto inconsciente. Nós acreditamos num Deus que é completo, absoluto, plenamente consciente. Essa é a visão teísta, essa é a visão que nós adotamos, que seguimos aqui como cristãos. Então, não de um conhecimento inconsciente, como se fizesse parte de todas as coisas, permeando todas as coisas, como vai advogar ali a visão panteísta. Não, nós temos a convicção, pela palavra de Deus, que o conhecimento dele é completo, é absoluto e é plenamente consciente. Enquanto que o conhecimento do homem é sempre parcial, frequentemente indistinto e muitas vezes não consegue acender a clara luz da consciência. Às vezes, né, a gente se depara com essas dificuldades. Existem coisas que nós não vamos compreender. Existem coisas que a gente não vai ter consciência. Muita gente diz que a ignorância é até uma bênção. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.
Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, e também lá em Atos, quando Paulo prega, ele diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Paulo pregando em Atenas, no Areópago, ele diz, no momento da sua mensagem, ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. E aí ele diz que, porque Deus reservou um dia em que enviará o Senhor que vai julgar todas as pessoas. E aí nesse momento eles já não queriam mais ouvir a palavra de Paulo, apesar de estarem curiosos, interessados, mas o importante é que ele diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas hoje nos notifica, nos intima a conhecê-lo e a nos arrependermos dos nossos pecados. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O tempo da ignorância passou. A ignorância não é uma bênção. A bênção é conhecer a Deus, que é o dono de todo conhecimento, que é aquele que conhece todas as coisas, que conhece o que é melhor para você e para mim. E é esse Deus que nós somos desafiados a conhecer. Vamos lá? Vamos seguir um pouquinho mais? Avançando aqui no nosso estudo, eu vou falar sobre dois aspectos do conhecimento de Deus. É o conhecimento necessário de Deus e o livre conhecimento de Deus. Essas setas elas estão na mesma direção, porque para dar a ideia aqui de que há uma convergência. Eles não são opostos. O conhecimento necessário de Deus e o livre conhecimento de Deus convergem dentro desse seu atributo que é o conhecimento. Então, a gente vai fazer a análise desses dois aspectos do conhecimento de Deus. O conhecimento necessário de Deus é o conhecimento que Deus tem de si mesmo, já vimos isso lá no início, e de todas as coisas possíveis. O conhecimento que ele tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis. Um conhecimento que repousa na consciência da sua onipotência. É chamado necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Então, esse conhecimento necessário de Deus representa o conhecimento que ele tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis. Veja, todas as coisas possíveis são aquelas que são reais, acontecem ou podem acontecer, são possíveis. Mesmo que elas não existam na nossa realidade, dentro do conhecimento de Deus elas são possíveis e são conhecidas por Ele. Então, é um conhecimento que é chamado necessário porque ele não está determinado por uma ação da vontade divina. É a consciência da sua própria onipotência, essa ideia colocada aqui nesse conceito. Seguindo um pouquinho mais, veja, o conhecimento é chamado também, o conhecimento necessário de Deus, também é chamado como conhecimento de simples inteligência, em vista do fato de que é pura e simplesmente ato do intelecto divino, sem nenhuma ação concomitante da vontade divina. Ou seja, é o conhecimento em si mesmo, é o conhecimento necessário, é o conhecimento de simples inteligência do ser de Deus. Na sua onipotência, ele conhece todas as coisas, ele conhece a si mesmo, conhece todas as coisas possíveis, sem que esse conhecimento esteja vinculado a algum ato de vontade de Deus, alguma ação da vontade de Deus. Então, vamos ver o segundo ponto, que é o conhecimento de Deus, o segundo aspecto que a gente colocou aqui, o livre conhecimento de Deus, tem a ver com o ato de vontade. Então, o segundo aspecto é aquele que ele tem de todas as coisas reais, isto é, de todas as coisas que existiram no passado, existem no presente e que existirão no futuro. Então, comparando aqui, olha, o conhecimento necessário de Deus, só para a gente voltar aqui para rever esse conceito, é o conhecimento que ele tem de si mesmo, ou seja, para dentro, interior, e de todas as coisas possíveis, ou seja, tudo que pode ser, mesmo que não seja, ok? Tudo que pode ser, tudo que é possível, claro, dentro do conhecimento de Deus, tudo. Então, o conhecimento inerente a ele mesmo é a própria inteligência de Deus, o conhecimento de Deus, sem que isso seja vinculado a qualquer ato de vontade, a qualquer manifestação da sua vontade. Ou seja, não é determinado, por uma ação da vontade divina. Agora, o livre conhecimento de Deus é aquele que tem a ver com as coisas reais. Então, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. As coisas reais. Aqui, veja, eu não estou falando de coisas possíveis, estou falando de coisas reais, efetivas. Também é chamado de conhecimento de
vista, ou ciência visiones, ou seja, Deus conhece, é como se Deus num relance, né, num golpe de vista, num relance, essa capacidade dele conhecer todas as coisas, passado, presente e futuro. Você até pode conhecer o seu passado, pode entender o seu presente, mas você não sabe o seu futuro. Deus sabe o seu futuro, o meu futuro. Deus conhece todas essas coisas. E num só lance, não sucessivamente. A gente conhece sucessivamente. Ele conhece todas as coisas num único ato, instantaneamente, imediatamente, eternamente. É esse o conhecimento de Deus. E aqui esse conhecimento de vista, o livre conhecimento de Deus, está vinculado a uma manifestação da sua vontade. Então, funda-se no conhecimento infinito, que Deus tem do seu propósito eterno, totalmente abrangente e imutável, e é chamado livre conhecimento porque é determinado por um ato concomitante de vontade. Então, isso tem a ver com a ideia de que Deus determina todas as coisas e por isso ele sabe todas as coisas. Como Deus determina todas as coisas, na sua soberania, ele também sabe todas as coisas, do passado, do presente e do futuro, porque estão ligados aqui concomitantemente a um ato de vontade, dentro do cumprimento do seu propósito eterno, dentro do seu plano. Então, há uma determinação da vontade de Deus para a existência desses atos reais, e por isso ele os conhece. Então, essa é a ideia. Essas situações, esses fatos, esses atos existem, a realidade que existe, por causa da vontade de Deus. Então, ele conhece tudo isso, porque faz parte da manifestação da sua própria vontade. Por isso que é chamado conhecimento, o livre conhecimento de Deus. Então, essa é a ideia, diferente do conhecimento necessário. Agora, vamos falar sobre a extensão do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é perfeito somente em sua natureza. O conhecimento de Deus não é perfeito somente em sua natureza, mas também na sua abrangência. É isso que nós chamamos de onisciência. Ok? É chamado de onisciência porque é absolutamente compreensivo, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Citando aqui o Salmo 147, o salmista diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Né? Vamos fazer um teste de conhecimento de Deus. Não há medida para o seu conhecimento. O salmista reconhece a grandeza, o poder de Deus e diz que o seu conhecimento não é possível medir. Então, isso fala dessa abrangência, né, dessa onisciência de Deus. A extensão dele é perfeita, não há limite. Para uma adequada avaliação desse atributo, vamos particularizá-lo como segue. Primeiro, Deus conhece a si próprio. Isso eu já entendi. E em si próprio todas as coisas que dele provém. É um conhecimento interno. Olha que frase interessante. Vamos ler de novo aqui. Deus conhece a si próprio. Ok, aquele olhar para dentro. E em si próprio todas as coisas que dele provém. Então, é uma abrangência, né? A gente está falando aqui da extensão do conhecimento. Então, essa onisciência, ele conhece totalmente a si próprio e conhece totalmente todas as coisas que dele provém. Isso no aspecto interno, no âmbito interno. Ok? Agora, nós vimos também que no âmbito externo, ele conhece todas as coisas, como realmente se dão, passadas, presentes e futuras, e as conhece em suas reais relações. Então, no âmbito externo, ele conhece tudo. A onisciência de Deus se refere a todas as coisas reais, as coisas possíveis, ok? E passado, presente e futuro, por toda a eternidade, ele tem todo o conhecimento e também não só o conhecimento no aspecto externo. Eu vi, eu conheço, isso já... Não, mas ele também conhece um aspecto interno nas suas relações. O que significa? Vamos avançar aqui na abordagem. Então, veja, ele conhece a essência oculta das coisas. É isso que significa essa parte, né, esse aspecto da onisciência de Deus. Ele conhece a essência oculta de todas as coisas em que o conhecimento do homem não pode penetrar. Ele não vê como homem, ele não vê como vê o homem, que só observa as manifestações externas da vida, mas penetra as profundezas do coração humano. Esse conhecimento de Deus, essa onisciência de Deus,
ao conhecer o oculto, ao conhecer o interno. Você está me vendo aqui agora na tela, né? Eu posso até encontrar pessoalmente com você, mas o que você conhece de mim é o externo. Você não conhece o meu coração. Você não sabe o que eu estou pensando. Deus conhece o coração. Ele não vê como vê o homem. Deus vê o coração, Deus conhece o nosso pensamento. Eu volto lá para o Salmo 139. O salmista ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, esquadrinha o meu coração, o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau. E essa é a oração que nós fazemos hoje também, porque Deus é o único capaz de conhecer todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que muitas vezes nós guardamos lá no fundo, no interior, nós escondemos, nós conseguimos dissimular. Deus é aquele que conhece tudo, a essência, o oculto, ele é capaz de conhecer. Lembra do texto em que o profeta Samuel é levado por Deus ali à casa de Jessé para ungir o novo rei? E o texto aqui de 1 Samuel capítulo 16 diz assim, olha, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, olha o profeta, mesmo o profeta bem intencionado também se equivoca, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Ou seja, Deus não escolheu o Eliabe, que aparentemente era o mais forte, mais alto, mais bonito ali, o mais velho. Ele falou, não atente para a sua sabedoria, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, olha a parte em vermelho aí, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem vê o exterior, eu vejo o exterior e julgo mal muitas vezes, erro no meu julgamento muitas vezes, mas Deus conhece o coração. Então esse conhecimento de Deus, do que é oculto, do que não é apenas o exterior, é o que distingue o conhecimento de Deus do nosso conhecimento, distingue o conhecimento do Todo-Poderoso das suas criaturas. Então, é essa extensão, a abrangência do conhecimento de Deus. Além disso, ele conhece o que é possível, como conhece o que existe concretamente, como eu falei há pouco, né? O que é real, concreto, e o que pode ser. Então, ele conhece tudo isso. Todas as coisas que poderiam ocorrer em certas circunstâncias são atuais para a sua mente. Então, aquelas coisas que nem existem, mas que Deus conhece, porque elas são possíveis. Diversas passagens da Escritura ensinam claramente a onisciência de Deus, é verdade. Vamos falar sobre a sabedoria de Deus? Segundo pontinho aí do nosso estudo de hoje, falamos sobre o conhecimento, agora vamos nos ater à sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus faz parte do conhecimento. Pode-se considerar a sabedoria de Deus como um aspecto do seu conhecimento. Como assim, né? A gente pode vincular a sabedoria com a questão prática. Não é verdade? Eu posso ter um conhecimento em uma área, eu tenho um conhecimento, eu estudei direito, eu tenho conhecimento, mas eu posso não ter sabedoria para aplicar. Então a ideia de sabedoria diz respeito a uma aplicação prática do conhecimento. É por isso que o Luiz Berkoff está dizendo que a sabedoria pode ser considerada um aspecto do conhecimento de Deus, ou seja, um aspecto prático, uma aplicação prática, uma escolha perfeita dos meios e fins. Essa é a ideia de sabedoria. Uma pessoa pode ter muito estudo, uma pessoa pode ter diversos cursos, diversas titulações, mas não ter sabedoria. Não ter sabedoria para conduzir a sua vida, não ter sabedoria para se relacionar com as pessoas, não ter sabedoria para aplicar aquele conhecimento, aquela quantidade de conhecimento acumulado. Deus conhece e é sábio. É essa a ideia que a gente vai analisar nesse momento. Então, é evidente que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, conquanto estreitamente relacionados, nem sempre vão juntos. Isso para nós, né? Isso para o homem, isso para o ser humano, a mulher, o homem. Um homem sem instrução formal pode ser superior em sabedoria a um erudito, é verdade. O conhecimento é adquirido pelo estudo, mas a sabedoria resulta de uma compreensão intuitiva das coisas. Lembra que a gente já falou sobre essa questão, né, do conhecimento intuitivo. O conhecimento é teórico, enquanto que a sabedoria é prática.
tornando o conhecimento subserviente a algum propósito específico. Então, aquele conhecimento que eu tenho, que você tem, quando colocado em prática para um propósito específico, ele vai se manifestar em sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, vai dar errado. Se eu não tiver sabedoria, eu posso ter o conhecimento, mas não sei aplicar o conhecimento, que a sabedoria tem a ver com a prática, com a experiência, com a vivência. Então, quando a ideia, né, de sabedoria, sapere, né, sapere, saber, tem a ver com sabor, né? Sabor tem a ver com experimentar. A palavra, né, a ideia da palavra é essa, sapere, no latim, sabedoria, sapere, sabor, experimente. O gosto, a sabedoria, então, tem a ver com a experiência, com a prática, com a vivência, na aplicação de determinado conhecimento. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua absoluta sabedoria, ele é capaz de aplicar todo o seu conhecimento, que também é absoluto, de todas as coisas que nós já estudamos. E ele pode aplicar perfeitamente, né, os fins, para alcançar os fins que ele deseja, os meios que ele vai designar, todas essas coisas estão dentro desse aspecto da sabedoria de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá, seguindo aqui. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Lá no início da carta, Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, Deus não joga na cara, e lhe será e ser-lhe-á concedida. Interessante, né? Nós precisamos de sabedoria. E Tiago começa a carta falando exatamente sobre isso. Você precisa de sabedoria? Ore a Deus. Você precisa de sabedoria? Senhor, está faltando sabedoria, eu conheço, mas eu não sei aplicar. Como eu tenho errado, como eu tenho falhado. Ou às vezes eu tenho até conseguido o objetivo, uma finalidade, mas com custo muito alto. Não é verdade? Às vezes se consegue atingir determinada meta, mas o custo é altíssimo, o desgaste. Isso é falta de sabedoria. E Tiago está dizendo, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Por quê? Porque sabedoria faz parte das perfeições de Deus, do ser de Deus, da essência de Deus. Ele é o Senhor da sabedoria, ele é o Pai das luzes. O próprio Tiago usa mais à frente no capítulo 1 essa expressão, o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. E é isso que nós queremos para as nossas vidas, sabedoria de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, avança aí comigo, vamos lá um pouquinho mais. Ambos são imperfeitos no homem. Então, tanto o conhecimento quanto a sabedoria são imperfeitos, mas em Deus são caracterizados por absoluta perfeição. Nós falamos agora sobre isso. A sabedoria de Deus é a sua inteligência, como manifestada na adaptação de meios e fins. Então, a ideia de sabedoria é a inteligência ou conhecimento de Deus na prática, manifestado na adaptação de meios e fins. A sabedoria indica o fato de que ele sempre busca os melhores fins possíveis e escolhe os melhores meios para a consecução dos seus propósitos. Essa é a ideia da sabedoria. A sabedoria, ela aparece em vários momentos na Escritura. Lá em Provérbios, ela é até personificada. Ela aparece personificada. A sabedoria já lavrou as suas colunas. Ele fala de uma maneira como se fosse uma pessoa. Né, a apresentação dessa pessoa diria que encarna a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus pode ser entendida dessa maneira. A sua inteligência é como ele combina os meios e os fins, como ele determina aqui a realização dos melhores fins possíveis, escolhe os melhores meios para a consecução dos seus propósitos. É por isso que nós não devemos duvidar da sabedoria de Deus, do conhecimento da sabedoria de Deus. Né? Talvez assim, a ideia de sabedoria esteja mais próxima da nossa realidade, e de lidar com a sabedoria, pedir a sabedoria, como o Tiago colocou. Muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos a solução, mas a sabedoria de Deus vai do alto, né, nos iluminar, e ela vai nos conduzir a entender a escolha aqui do meio correto, a atingir o fim, o propósito desejado por Deus. Vamos avançar um pouquinho mais? Então, seguindo aqui, podemos
ser um pouco mais específicos e chamar-lhe a perfeição de Deus, pela qual, fazendo um conceito aqui, ele aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins, de um modo que o glorifica o máximo. Que frase maravilhosa, né? Que bênção. Vou repetir. É a sabedoria é a perfeição de Deus pela qual ele aplica o seu conhecimento, a sua inteligência, à consecução dos seus fins, de um modo que o glorifica o máximo. Implica um fim último ao qual todos os fins secundários estão subordinados. E segundo a Escritura, esse fim último é a glória de Deus. Romanos 11, 33 e 34, eu sou apaixonado por essa passagem, sou apaixonado por esse texto, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, sabedoria e conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Muitas vezes nós queremos dar conselhos a Deus. Muitas vezes nós queremos ensinar para Deus. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus que a nossa vontade é certa e que ela deve prevalecer. Lê do engano. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Então a sabedoria de Deus é a aplicação do seu conhecimento de forma prática para alcançar os fins por ele desejados, aqueles propósitos planejados e determinados por Deus. E assim ele escolhe os meios. E você foi escolhido para isso. Você foi escolhida para isso, para fazer parte desse propósito eterno de Deus. E ele quer, na sua vida, cumprir esse propósito, te usar o fim do homem, a finalidade essencial do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É glorificá-lo para sempre. Então, quando nós nos deparamos com essa sabedoria de Deus, que tem por fim a sua glória, a sabedoria de Deus maximiza a sua glória, a sabedoria de Deus glorifica a Deus. E assim, como é bom, como seria bom se nós experimentássemos esse saber, esse sabor da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais? Seguindo aqui, a Escritura se refere à sabedoria de Deus em muitas passagens e até a apresenta como personificada em Provérbios capítulo 8, que eu citei há pouquinho. Veja, e aqui fica para o dever de casa, Sempre aí, como eu falo, fotografa a telinha, faz um print aí da tela do celular para você ter esse material para o seu estudo. Vê se essa sabedoria, particularmente na criação, e aqui você tem as passagens do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Na providência, então na providência de Deus, aqui Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na redenção, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, a Escritura se refere de forma exaustiva à sabedoria de Deus. Vamos ao nosso terceiro ponto de hoje. Vamos falar sobre a veracidade de Deus, esse terceiro atributo, essa terceira perfeição do ser de Deus. Então falamos sobre conhecimento, falamos sobre a sabedoria e agora vamos falar sobre a veracidade de Deus, que é elencada aqui, classificada como um atributo intelectual de Deus. Vamos para esse ponto então, para o terceiro pontinho do nosso estudo, a veracidade de Deus. A Escritura utiliza várias palavras para expressar a veracidade de Deus. No Velho Testamento, emert, amunar, amém. No Novo Testamento, aletes, aletheia, aletinos e pistis. Todas essas palavras aqui são utilizadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para expressar a veracidade, a verdade, a veracidade, a fidelidade de Deus. Então, isso já indica o fato de que ela inclui diversas ideias como verdade, fidedignidade e fidelidade. Então, quando a gente fala que Deus é a verdade, ela deve ser entendida no seu sentido mais abrangente. Então, ao falar sobre esse atributo de Deus, a sua veracidade, nós vamos compreender no bojo desse conceito a verdade, a fidelidade, a fidedignidade. Isso sabe o que significa para a gente? Significa que Deus vai manter a sua palavra.
Deus que não é homem para mentir, Deus que não é homem para se arrepender, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é fidedigno e você pode confiar na sabedoria de Deus. Você pode confiar no conhecimento de Deus. Você pode confiar na vontade de Deus. É isso que a veracidade comunica para a gente. Então, vamos lá, andando aí para o nosso segmento. Eu queria colocar essa figura para você compreender comigo que a veracidade tem 3 aspectos, 3 sentidos, e esses sentidos, você vê aí pelas setinhas, né? Eles fazem parte do mesmo atributo, da mesma perfeição de Deus. Então, eles se relacionam. Sentido metafísico, sentido ético e o sentido lógico. No sentido metafísico, primeiramente, a verdade é a ideia da divindade, né, se concretizando perfeitamente. Nesse sentido metafísico, a ideia da divindade se concretiza perfeitamente. O que isso quer dizer? Comparando-se com os falsos deuses, veja, ele é tudo que como Deus deveria ser e como tal distingue-se de todos os deuses assim chamados, os quais são chamados de ídolos, de nulidades, de mentiras. Aqui você tem os textos relacionados, né? Os ídolos, os falsos deuses, que se apresentam nesse mundo, eles não são verdadeiros deuses. Então, num sentido metafísico, essa veracidade apresenta o Senhor como o único Deus verdadeiro. É essa afirmação que a gente quer fazer. Então, no sentido metafísico, a veracidade representa Deus como a própria divindade, o que ele é. Então, voltando aqui para você visualizar comigo essa frase novamente. Então, no sentido metafísico, isto é, nele a ideia da divindade se concretiza perfeitamente. Ele é Deus e só ele é perfeito. Os outros, né, supostos deuses são mentiras, são falsos. E aí os textos aqui para você fazer a consulta aí no seu dever de casa. Ele também é a verdade no sentido ético. O sentido ético significa que no seu agir, ok, na vivência, né, no ethos, né, como tal, revela-se como realmente é, de modo que sua revelação é absolutamente confiável. Significa que você pode confiar na vontade de Deus, como eu falei, na palavra de Deus, na sabedoria de Deus, porque ele tem o melhor para você e tem o melhor para mim. Então, no sentido ético, Deus não é falso, Deus não é mentiroso no lidar com a gente. Deus não é antiético, Deus não é duas caras, Deus não vai puxar o seu tapete, Deus é fiel na sua aliança. Então, no sentido ético, na sua revelação, sua vontade é absolutamente confiável. Eu cito aqui alguns trechos e eu queria chamar a atenção para Hebreus 6,18. Eu vou ler o 17 também e o 18 que está citado. Veja assim, o autor aos Hebreus, e olha só um parêntese, né? Esse capítulo 6 de Hebreus é um dos mais difíceis de interpretação, de compreensão na palavra de Deus. Você sabe disso, Hebreus capítulo 6 é para dar um nó na cabeça de qualquer um, né? Mas eu vou ler só esse trecho aqui e trabalhar só esse ponto para a gente entender o que o autor da carta está dizendo. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, né? Como eu falei, esse capítulo 6 de Hebreus é muito difícil, porque algumas pessoas até acreditam, interpretam equivocadamente que a pessoa perderia a salvação. Não é isso que a carta está dizendo. E aqui você percebe por esse texto, né? Falando da imutabilidade do seu propósito, é impossível que Deus minta. Ele está dizendo, nós, né, que já corremos para o refúgio, nós que já corremos para o refúgio, nós devemos ter alento, forte alento, porque nós sabemos que Deus é verdadeiro, ou seja, no sentido ético, Deus não mente, Deus não muda o seu propósito, Deus não muda a sua aliança. Então ele nos chama a viver essa confiança, essa firmeza na fé. Finalmente, no terceiro aspecto, do sentido lógico, ele também é verdade, e em virtude disso ele conhece
as coisas como realmente são. Constitui de tal modo a mente do homem que este pode conhecer não apenas a aparência, mas a realidade das coisas. Então, no sentido lógico, a verdade, a veracidade de Deus, nesse aspecto de que ele conhece as coisas como realmente são. Então, veja que a gente falou sobre conhecimento do que é oculto, não apenas aparente. Isso tem a ver com a veracidade de Deus. Tem esses três aspectos que nós apresentamos. A veracidade de Deus no sentido metafísico, o ser de Deus, o sentido absoluto da sua veracidade, a divindade, no sentido ético, no seu agir, na sua relação conosco, e no sentido lógico, no sentido do próprio conhecer. Então, a verdade de Deus é o alicerce de todo conhecimento. A verdade de Deus é o alicerce de todo conhecimento. Deve-se ter em mente, ademais, que esses três sentidos são apenas diferentes aspectos da verdade que é única em Deus. Por isso, esse quadrinho aqui que eu preparei, que eu revejo com você, sentido metafísico, ético e sentido lógico da mesma verdade. Isso aqui, olha, esse movimento representa a mesma verdade de Deus. Em vista do precedente, podemos definir, então vamos ao conceito, a veracidade ou verdade de Deus como a perfeição de Deus em virtude da qual, conceitinho aqui em azul, veja aí, ele responde plenamente à ideia da divindade, sentido metafísico, é perfeitamente confiável em sua revelação, sentido ético, e vê as coisas como realmente são, sentido lógico. Então, o conceito aqui é a representação desse quadrinho que nós colocamos aí, esses três aspectos da veracidade de Deus. É devido a essa perfeição que ele é a fonte de toda a verdade, não somente na esfera moral e da religião, mas também em todos os campos da atividade científica. Então, veja, a ciência, ela não está divorciada da verdade de Deus. Muito pelo contrário, na graça de Deus, na sua ação, né, que alguns conhecem como graça comum, entendem como graça comum, na providência. Veja, se o ser humano for capaz de desenvolver uma vacina para prevenir, para evitar aí o Covid-19, para que as pessoas fiquem imunizadas. Essa verdade, quem chegar a essa compreensão, esse conhecimento, a descobrir essa cura da doença, ou imunizar as pessoas, descobrir um medicamento que possa reverter aí a enfermidade, isso é manifestação do conhecimento, da sabedoria e da verdade de Deus. A verdade de Deus não está afastada da ciência, como muitos pensam e acreditam nessa separação. Muito pelo contrário. É Deus que revela a sua verdade. É Deus que, para os homens, vai mostrando, por sua própria graça, vai mostrando esse conhecimento. Então, abrange também todos os campos, inclusive aqui da atividade científica. Ainda um outro aspecto, para fechar, dentro dessa perfeição divina, falando da verdade ainda, da veracidade, dentro dessa perfeição divina, um aspecto sempre considerado da maior importância, que é a fidelidade. Então, esse aspecto da verdade de Deus, a sua fidelidade, em virtude da qual ele está sempre atento à sua aliança. Vimos lá em Hebreus, Ele jurou, ele fez o juramento por si mesmo e cumpre todas as suas promessas. Lembra daquela música, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Aquela música tem fundamento nessa questão da veracidade de Deus. Deus cumpre a sua promessa, Deus é fiel à sua aliança, Deus mantém a sua palavra. Então você pode, a partir dessa veracidade de Deus, na sua fidelidade, confiar. Você pode ter grandes expectativas em Deus. Você pode ter as melhores expectativas em Deus. Por quê? Porque ele não vai frustrar aquilo mesmo que ele prometeu. Ele não vai frustrar a sua própria aliança. Então, caminhando aqui para a conclusão, essa fidelidade de Deus é de máxima significação prática para o povo de Deus. Aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Guardemos. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta da perseverança.
É por isso que não faz sentido, não pode ser interpretado lá do capítulo 6, que alguém venha a perder a salvação, venha a perder essa relação, essa aliança com Deus. Nós não perdemos. Nós não perdemos. E aqui a carta, se você ler a carta do início ao fim, lá a carta aos Hebreus, você vai perceber que o tema da carta é a perseverança. O tema da carta é mostrar que a aliança é superior, que nós estamos nessa aliança em Cristo Jesus e que nós temos confiança e nós devemos manter firme a nossa confissão, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de perseguições. Ele diz para aqueles cristãos que eram perseguidos naquela época, não diferente de hoje, guardemos firme a confissão da esperança. Por quê? Sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Chegando aqui à nossa aplicação, para concluir o nosso estudo de hoje, eu vou citar para você aqui o texto de Isaías 40, versículos 27 e 28, para a gente fechar esse encontro. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Por que você pergunta isso para Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu quero deixar essa palavra final de aplicação para a nossa oração nesse momento. O seu caminho não está encoberto ao Senhor. Não pense nisso, não pense dessa maneira. Como Jacó perguntava, como Israel perguntava. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Será que meu direito está passando despercebido de Deus? Não. O seu conhecimento não se pode esquadrinhar o seu conhecimento. Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, ele tem a sabedoria aplicada na prática e ele é verdadeiro. A veracidade de Deus também se manifesta em relação a nós, ele é fiel para guardar a sua aliança. Então, o seu caminho não está encoberto ao Senhor. Deus está vendo, Deus conhece e Deus é fiel. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por esse momento em que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra para compreender melhor, para sermos edificados, fortalecidos na nossa fé. Seja conosco, ó Pai, que essa palavra frutifique em nosso coração, na nossa vida. Ajuda-nos a cada dia, ilumina, Senhor, o nosso pensamento, abre o nosso coração, quebranta-nos diante do Teu conhecimento, da Sua sabedoria, da Sua verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.